É interessante esse momento que nós vivemos, né, de pandemia, e aí há uma necessidade de se repensar tudo isso daí. Eu estava agora escutando com atenção as conversas do Rubens Magalhães, que representa os empresários da cidade. Eu entendo muito bem a necessidade deles e concordo plenamente na situação que ele vem falando, que há uma necessidade de se planejar. O que aconteceu, não por incapacidade ou por outro problema grave, o que se aconteceu foi exatamente que quando entrou o surto do coronavírus no Brasil, em São Paulo que estourou, houve a necessidade de fechar o comércio em São Paulo, quase que simultaneamente ele se fechou aqui. Então, os empresários da cidade houve esse remédio amargo de ter que sem data definida, saber como é que haveria esse desfecho, né? Então, assim, no meu ponto de vista, há sim condições de abrir o comércio, nós não estamos em surto local, não é para suspender a quarentena, não é isso que a gente quer dizer, não entendo que a quarentena deve ser suspensa, não entendo que o fique em casa deve existir sim, você deve sair de casa para as coisas que são realmente essenciais, e acho sim que o comércio há condições, o empresário chame a responsabilidade para si e diga que há condições no estabelecimento dele de fazer esse controle com qualidade. Porque, veja bem, é difícil hoje, com a interpenetração das atividades, a gente não sabe mais dizer qual é a atividade que é essencial. Mas você pode dizer que o mecânico não é essencial, mas se seu carro quebrar para levar seu filho para o hospital, o mecânico era o mais essencial. Se você precisa de uma lâmpada para o carro, você vai atrás de uma equipadora, a equipadora é o mais essencial para você, porque à noite, quando você estiver com febre e precisar de uma medicação, você vai precisar ir na farmácia e você vai precisar da luz do carro funcionando. Então a equipadora, que é um supérfluo, vai virar essencial. Se você trata de dor crônica, depressão, outros distúrbios de ansiedade, e você usa atividade física para tratar esses distúrbios, a partir desse momento que você usa disso em academias, em atividades esportivas, você precisa disso de forma essencial. O que não pode é se soltar de forma indefinida, desplanejada, não elaborada. E isso está errado. Então, eu tenho certeza que a CDL, o empresário, tem que chamar para si a responsabilidade, tem que dizer que ele tem condições de tomar de conta da loja dele. Quem é o principal preocupado na saúde dele é ele mesmo. A gente tem que dividir essa responsabilidade com o público, com o empresário, e ele ser o porta-voz da prefeitura, do órgão do Estado de fiscalização. Há necessidade, sim, de se manter um isolamento social. As pessoas precisam ter realmente esse isolamento, mas você definir a atividade essencial é muito difícil numa situação que nós estamos vivendo uma pandemia que vivemos em outro século. Então, a gente não pode comparar. São medidas diferentes, são épocas diferentes, são cidades diferentes. As Cajazeiras não tem transporte público, que tem contaminação em massa. Tudo isso daí muda e precisa ser planejado, replanejado semanalmente, ter medidas de controle. Obviamente, fecha mais um pouco na outra semana, abre mais um pouco nessa, e assim até terminar esse surto, essa pandemia. E essa é o raciocínio que deve ser seguido, no meu ponto de vista. Acredito que tem como, a nossa cidade tem estrutura para isso, nós temos população que é envolvida, sim, nós devemos dividir essa responsabilidade com a população. Jamaci Ferreira, com relação ainda à possibilidade da flexibilização, da abertura do comércio, na sua opinião, como médico, como profissional da medicina, é possível reabrir o comércio e atender às determinações das autoridades sanitárias, como a higienização das mãos frequentemente, a utilização da máscara? Você acha que é possível? Sim, é possível. Então não tenho dúvidas que é possível, sim, mantendo-se as normas da OMS e do Ministério da Saúde de distanciamento. E aí precisa de ter força de vontade do comitê de observar, de receber as sugestões, de fazer a fiscalização. Por que é que a gente não pode fazer uma visita a cada estabelecimento e determinar a norma de cada estabelecimento? Olha, você tem uma academia, você vai funcionar com esse perfil de paciente, com esse tipo de distanciamento, com essa atividade você pode fazer, essa você não pode. Você vai numa loja de fotocópias, você pode fazer essa atividade, você vai atender tantos por vez.
você vai atender com horário agendado, você vai dar preferência ao delivery, oficina mecânica, eu acho que tem espaço para todos. Basicamente o que está sendo feito nas agências bancárias, né? Basicamente o que está sendo feito nas agências bancárias, como por exemplo. Olha, em algumas, né? Porque do ponto de vista na Caixa Econômica, a aglomeração imensa de pessoas, né? Na parte exterior da agência bancária. É interessante que, se você prestar atenção, o próprio remédio que aparece inicialmente estranho, mas veja, mas como você pode concordar em abrir um comércio, mas veja bem, onde é que está a aglomeração, que é a palavra-chave dessa doença, né? Onde é que está a aglomeração hoje? Hoje a aglomeração está no supermercado. Eu acho que você concorda e todos que estão em casa concordam. Vejam bem, o supermercado está vendendo produtos que não é sua atividade principal. Por exemplo, ninguém vai numa papelaria comprar papel. Vai para onde? Vai para o supermercado. Ninguém está comprando pneu numa loja de pneu, está comprando no supermercado. Ninguém está comprando um material para limpar uma construção, uma coisa a mais, está comprando no supermercado. Distribuidora de bebidas, que o pessoal anda bebendo nas lives e faz esses eventos, está comprando aonde? No supermercado. E se a gente usasse da abertura do comércio para diluir esse aglomerado que está acontecendo no supermercado? É um pouco estranho inicialmente, mas se você parar, tem um sentido. Se você parar e raciocinar, tem um sentido. E isso vai funcionar. E funciona bem, desde que haja um planejamento, um respeito, chamar a autoridade empresária para participar dessa discussão e para também delimitar normas de cada estabelecimento. E aí você vai ver que há uma diminuição desses aglomerados, respeitando.